Senhor, irmãos. Bom dia, amigo de Mateus, por favor. Mateus, perdão, João 11. João 11. As pessoas que não apostila com Mateus, eu digo João 11. Foi apenas o texto que diz a ressurreição de Lázaro. Pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Tem alguns minutos que a gente está comentando alguma coisa em relação à palavra de Deus, a esse texto que eu acabei de ler, que eu acredito que a maioria de vocês já tem conhecimento sobre a história de Lázaro. Eu quero entrar em um tema aqui, pegar o contexto dessa palavra, desse texto que a gente acabou de ler, e a gente transformar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, para a gente ter um pouquinho de uma reflexão até então do que Jesus fez e por que ele fez, e por que o fato acontece, e por que as coisas estão ali presentes, e na maioria das vezes com esse cheiro negativo, essas condições ruins, que a gente se aplica todos os dias, quem sabe, em tirar isso do nosso viver, que é o dia a dia do ser humano, é sempre procurar ter coisas boas, lindas, maravilhosas, ter uma paz no coração, desfrutar de tantos privilégios, enfim, por aí, por diante, nós vamos indo nesse percurso, e a gente percebe que por mais que a gente quer, por mais que a gente deseja, por mais que a gente influa, se influencie e alcance, tente, as coisas são mais adversas possíveis. Os vendavais acontecem, os ventos fortes, as tempestades nos assolam de imediato. Deitamos de um jeito e acordamos de outro, né? Olhamos para a vida e vemos o sol e daqui a pouco vemos que a coisa começa a nublar e começa a cair um temporal. E isso faz parte da rotina do ser humano e nós não entendemos e procuramos entender, e cada vez que tentamos entender, desentendemos mais ainda. Mas o fato é de que a gente observa que a vida daquele que confessou Jesus, ele tem um caminho já promissor, já está escrito no coração de Deus. Por mais que nós não tenhamos assim uma visão assim contínua, né? Por mais que nós não somos tocados por ele, por mais que ele não visibilize para nós esse caminho, por mais que ele não dê para nós uma consciência assim bem tranquila em relação a isso, por mais que ele não dê para nós um videotape, por mais que ele não traga para nós, os nossos corações, esse conforto de entender e compreender que estamos aqui para esse processo, mas percebemos que durante todas as nossas vidas, as nossas condições, né, de vida, vão surgindo desesperos, vão surgindo agonia, vão surgindo aflições, e eu falo, claro, isso com bastante ênfase, né, e bato em cima disso, porque o coração nosso está assim, às vezes perdido. Bom, o texto de Lázaro diz que o momento está para chegar, está para acontecer um fato. O mundo estava para presenciar um dos maiores acontecimentos do mundo. Algo terrível para o ser humano ia acontecer. Jesus ia embora, ele ia subir, os dias estavam contados, o tempo, o vento, as tempestades, a natureza, ela bramia e ela gritava, porque até então o Criador, ele já havia anunciado que os seus limites estavam chegando. O momento era crucial, era importantíssimo, porque a natureza ia sofrer com a subida de um ser de 30 anos, encarnado. Deus saiu da glória e desceu e veio ao chão e veio a esse piso e veio a esse momento para abraçar a humanidade. Mas a humanidade o desabraçou, se alinhou, se cauterizou, se fechou, se trancou e não o acolheu. Não deu para ele a devida honra e a devida glória. Mas a natureza, até então, que por nós é olhada de uma forma desumana, de uma forma não natural, de uma forma não como existência, porque o homem, se existe, ele diz que ele é, e eu sou,
e se acha, ele não dá esse valor, mas a natureza reagiu com severidade, vamos dizer assim, mas com muita honestidade, com muito impeto, porque a natureza foi até ele e o se reverenciou a ele, dizendo: esse é Deus. Porque quando Jesus exclama ao vento que pare, ao mar que se aquete, a natureza obedeceu, ficou quieta, e ali ela deu testemunho de que aquele moço que estava ali era o Filho do Deus Altíssimo. Então, por mais que haja testemunho, por mais que as coisas aconteçam, se forme, se crie, se anuncie diante de nós, dê testemunho visando aos nossos corações, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, a nossa boca e o entendimento, e nós viemos confessando isso dia a dia. Quando é o momento da glória e a honra ser dada, os esquecemos, o abandonamos e viramos as costas. Digo isso com muita clareza, porque ontem nós estávamos ali em casa, e eu estava ali batendo um papo com eles, conversando, que a Bíblia mal lida é horrível, e ela tem um terror de demonstrar para nós que ela vai causar um mal também com a mesma proporção que a Bíblia não lida. E quando você lê a Bíblia mal lida, sem entendimento, claro que isso veio de milhares de anos atrás, quando a Bíblia foi escrita em pedra, quando ela foi escrita num couro de um animal, quando ela foi escrita depois de muito tempo, foi se passando, veio os papiros. Aí depois de muito tempo que veio escrita em um papel. E por aí ela veio se relacionando com o ser humano, e Deus tentando em um couro de animal trazer para nós respostas. Mas respostas que não afugentavam essa fé, essa confiança, muito pelo contrário, que abria todo o leque de entendimento ao ponto de apenas uma reação de Deus as coisas tomarem rumo completamente diferente, e nem que eu veja, que eu não veja por esses olhos que eu tenho aqui no meu rosto, mas eu sei que aquele que moveu aquilo, que causou aquilo, que transformou aquilo, é Deus. Porque não tem outra existência para cuidar, para zelar de mim, de você, que até então éramos criaturinhas que andávamos aí desgarrados, e hoje não sei como esse amor de Deus nos alcançou, ao ponto de eu chegar aqui com essa consciência do Evangelho e não perceber que o meu trajeto de lá para chegar até aqui foi cuidado por Ele. Essa consciência está numa árvore, está num vento, e quando chegou diante dele, assoprando, e assoprando, e assoprando, ele falou: aquieta-te, porque quem te fez fui eu. E automaticamente a boca do vento disse: por excelência tu és o meu Senhor. E não houve pergunta, não houve nenhum tipo, Daniel, de questionamento. E o texto que eu li diz que Lázaro está doente, está para morrer, um processo. Mas Jesus sabia também que a humanidade ia ter ele agora fora, distante, ausente. E muitas coisas ali até então que se manifestavam de forma prioritárias, mas negativamente desumanas, destruindo a moral, a ética, destruindo o convívio social, o convívio de seres humanos, que até então aquela terra estava se acabando e sendo destruída. Já não era mais isso que acontecia, porque quem estava ali era o Filho do Deus vivo, que ao fato dele pisar na terra, a terra já era próspera, era abençoada, havia paz, havia amor, o amor reinava sobre aquele povo. E ele sabia que ao processo dele subir, a terra ia voltar ao ser o que ela era antes. Apenas uma terra seca. Porque o homem sem Deus no coração, ele é apenas seco. Ele é cru. Ele é cruel. Ele é cruento. Ele não tem sensibilidade de nada. Ele não consegue mudar nada, transmitir nada, sentir nada, pensar nada e reagir em nada. Mas Jesus sabia que o mundo estava girando em torno dele, e que era necessário que isso acontecesse. E a gente percebe que quando a gente está numa situação difícil,
A gente move não só a nossa vida, mas principalmente a vida dos outros que estão à nossa volta. Porque o que causa em nós algum terror, alguma tristeza, alguma angústia, não chama, na maioria das vezes, a nossa atenção, mas chama muito mais a atenção daquele que se relaciona com a gente. Por exemplo, a missionária Andréa estava ali do meu lado, ela falou assim: parece que o Bruninho está chorando. Aí entrou em contato com a Maiara veio aqui, sentou com o Bruninho, conversou com o Bruninho falou: não estou chorando, eu estou preparando uma outra coisa, uma palavra, tal, conversou, ela voltou, falou para a mãe: ó, ele não está chorando não, mas não tinha lágrima no olho dele, não, ele está normal. Um fato aqui na frente, isolado, tocou na mãe que está lá no fundo, e é um sentimento particular nosso de cada dia, todos os dias, somos tocados, impulsados por esse sentimento que nos atinge, que nos alcança, que nos leva, que nos conduz e que muda muitas vezes o nosso trajeto de vida. E Jesus sabia disso. Que Ele como Deus, Ele como pessoa, Ele como ser humano, Ele como divindade, Ele como milagre, Ele como o Senhor, o centro, a raiz, a cruz em Cristo, Ele estava ali e Ele sabia que o processo dele estar, dele caminhar, dele viver, dele se conduzir, dele se prosseguir no meio daquelas pessoas, as coisas iam tomar rumos diferentes. E as pessoas, Ariana, eram tocadas. O mundo estava sendo tocado. O mundo estava sendo puxado, impulsionado. O mundo estava sendo trazido e atraído, porque Ele diz: eu vou atrair a todos a mim. O mais idiotado do mundo, o mais imbecil, o mais cretino, o mais canalha, o mais perverso, o mais distante, o mais cru, o mais cego, o mais frio, congelado, concretado, estava sendo atraído por Ele. Tanto é que depois pegam ele, levam ele até Herodes. Herodes era o último dos cães, das raposas. E Jesus vai até ele. E ali ele tem um cenário. Ali ele tem um momento seu onde o corpo, o júri, estava composto, completo. Havia juiz, havia advogado e havia promotor. E lá estava Herodes sendo julgado, e ele pensava que ele estava julgando Jesus, mas Jesus estava julgando ele naquele momento, quando ele chega sentenciado diante dele. E com a cabeça baixa, e Herodes conversando e falando com ele, ele não disse uma palavra. Aí Herodes mandou trocar a vestimenta dele, dando para ele uma outra roupa. E aí falou: pega esse homem e leva embora, porque até agora ele não fez sinal nenhum, então para mim não interessa. Mas naquele momento ele não sabe que naquele grande dia ele estará agora diante do Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo. O Senhor dos Senhores estará no seu trono, e Herodes que estará com a sua cabeça baixa, o seu joelho no chão, dizendo: naquele dia, Herodes, eu te julguei. E você não percebeu que quem estava diante de você era o Cordeiro de Deus que tinha o pecado. Jesus sabia que a doença de Lázaro era muito importante. Ela ia atrair povos. As cidades, as aldeias conheciam Lázaro, o amava. A Bíblia diz que ele era muito amado. Maria e Marta, então, era muito conhecida. E eles queriam conhecer Jesus agora. E eles saíram, os mancos vinham correndo, os cegos se pegando, se grudando em alguém, os aleijados sendo carregados, uma multidão trazendo. Olha, ele vai para Lázaro, ele ama ele vai estar lá. E eram multidões, os pontes subindo, gente descendo, os barcos entrando, pessoas e pulando em cima um do outro, e multidões de pessoas: vamos lá, porque ele vai ver Lázaro, e nós vamos tocar nele, nós vamos ver ele, nós vamos conhecer ele, nós vamos senti-lo, nós vamos observá-lo, porque quem diz que ele chegou, ele está ali, vai passar por ali, e é o que eu tenho, vai sair, a enfermidade vai sumir, eu vou enxergar, eu vou ser curado, porque ele diz que ele é Senhor, e quando ele passa, as coisas mudam, se transformam, modifica, e é ele que está aqui nesta noite. Espírito de Deus, não há um processo, há uma necessidade de que eu chore. Eu falava com Deus: meu coração dói, porque de repente a André pode dizer: traga meu filho aqui, mas eu não posso. Meu coração dói.
Quando a gente quer abraçar alguém, não pode. Quando a gente quer ter alguém perto, não dá. Uma barreira, há uma distância a percorrer, há um muro gigante na frente. Mas aqui o texto diz que Jesus diz para as moças: não fique preocupado, aguarde, ele não está morto, mas ele dorme, ele está no sono. E a gente ama o que ama, e a maioria das vezes nós que amamos somos mal interpretados, ou temos medo de ser mal interpretados. E a maioria das vezes nós, como seres humanos, principalmente o pai e a mãe, se sente assim. Às vezes nós damos um sim para um filho querendo falar um não, porque o coração se apertou, ou falamos um não querendo falar um sim, porque também o coração se aperta e se entristece, depende da situação, e ficamos assim desesperados. Ficamos assim angustiados, com medo de ser mal interpretado pelo filho, por alguém, pelas pessoas que se relacionam com a gente. Por mais que o nosso coração deseja, por mais que a gente queira alcançar bondade e justiça, por mais que a gente olhe e vê que o que se eu der aquilo para o meu filho não vai fazer um bem, mas vai fazer um mal e um mal pior. Talvez o retorno daquilo será muito pior. Se eu falar não, e de repente ele não olhar mais para mim, ou ficar indiferente, ou ficar mudo, ficar 2, 3 dias sem me encarar, sem me abraçar, sem me dar um beijo, sem me dar um carinho. Então a maioria de nós ficamos assim. Jesus, ele não vê assim, ele não olha assim, ele não age assim, ele não interpreta assim, ele não vive assim. É por isso que ele diz na cara de Marta, na cara de Maria: eu não vou, eu vou ficar. E ele para, ele pensa, ele analisa. O fato é, Lázaro está morto, é meu amigo, gosto muito dele, amo ele, mas é bom que eu não esteja lá. Porque ele sabia que o processo não era Lázaro, mas era um povo.